As duas camisas mais pesadas da Série B se enfrentam nesta sexta-feira. O líder Santos contra o Sport, que está no G4. Com as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse jogo, vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bets do Dia, falando agora de Série B do Campeonato Brasileiro. Sextou e, como quase toda sexta, né, sexta com aquele joguinho de Série B. E nessa sexta é um jogão, tá? Um jogaço ali. Equipes que se enfrentaram muitas vezes na Série A vão se enfrentar pela primeira vez na Série B. Estou falando de Santos e Sport. Quem vai me ajudar na análise desse jogo é ele, Matheus Montenegro. Fala, Fábio, fala, meus queridos. Sextou com S de Santos, com S de Sport, com S de Série B. Vamos que vamos analisar esse duelo de dois times aí muito fortes na luta pelo acesso à Série A do Brasileirão. Vamos nos esmiuçar melhor, eu adotei essa palavra esmiuçar como bordão. Isso. Esmiuçar melhor no contexto das duas equipes, trazer estatísticas e informações para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. É isso, Santos Sport, Série B. S de sexta também, né? Que é o jogo. Perfeito. Às 9 mas eu falei que falou... estou com S de... muito bem. Meu Deus do céu. Pela 19ª rodada, aí é com D, né? E não foi. Podia ser sexta rodada. Mas enfim, vamos ver como chegou em números Santos e Sport. Né? O Santos, que é o líder, né? Vem aí numa sequência sem derrotas, empatou o seu último jogo, mas é o líder com 33 pontos. O Sport, 8 jogos seguidos sem saber o que é perder. O Sport ali tá na beira do G4, né? O sexto, mas com pontuação ali muito próxima do quarto colocado. Também não perde há 5 jogos, né? Vem de uma boa sequência, mas alguns empates que tiveram gostos ruins, né? Empate contra a Chapecoense, empate contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que foi quase derrota ali, porque eram equipes que estavam na parte de baixo da tabela. E eu até relativizaria um pouco esse momento do Sport, que a gente vê 5 jogos sem perder, já pensa que tá muito no top. Mas não é bem assim, tá? E até a torcida do Leão concorda um pouco, inclusive houve demissão do treinador Mariano Souza recentemente, né? O Guto Ferreira assumindo a equipe aí. A torcida do Sport também não estava satisfeita com o rendimento do time. Essas duas vitórias, velho, eu falo que eu relativizaria um pouco mais, porque uma delas foi contra o Lanterna Guarani, que tá perdendo para praticamente todo mundo, e a outra foi contra a Ponte Preta, em um jogo que a Ponte Preta, boa parte ali foi até melhor, tá? Teve mais finalizações no jogo, o Sport veio fazer o gol já na reta final, aí depois teve uma expulsão do goleiro da Ponte, e aí o Sport fechou o caixão num 3-1. Assim, é um time muito qualificado, tá? Eu acredito que o Sport, ele briga, sim, no topo da tabela, é um time que vai brigar pelo acesso até a última rodada, acredito eu. Mas, assim, jogando fora de casa contra o Santos, líder da competição, melhor mandante também da Série B, eu acho que vai ser uma parada duríssima, tá? O Santos já vem de 8 jogos consecutivos sem perder, né? Viveu um períodozinho instável ali, 4 derrotas seguidas, mas já se recuperou e agora tá embalado o Santástico rumo a esse título, né? Não vou nem dizer o acesso, mas título inédito, né, da Série B. A primeira vez que tá disputando a Série B e chegou, assim, de fato, como favoritaço, meio que tá se confirmando, né, velho? Muito bem, ataques que funcionam, né? Mais de 1.5 e boas defesas também, em relação ao Santos e 1.31 do Sport. E defesas que tem uma média de menos de um gol sofrido por jogo. A grande questão da Série B é que a gente sempre fala isso, né? Ela tá meio que achatada demais, né? O Santos é o líder, o Sport é o sexto. Apenas 5 pontos os separam. Se o Sport ganha esse jogo, por exemplo... O Sport tem um jogo a menos ainda. Tem um jogo a menos. Se o Sport ganha esse jogo e o jogo que falta, o Sport passa pro Santos, velho. Então, assim, esse ponto é muito importante para se destacar. Muito cuidado aí quando você vê a classificação na Série B e achar que tá uma discrepância muito grande de um time e outro. Às vezes não é bem assim, tá? Mas aqui eu tô confiando no Santos. Muito bem, vamos para padrões, para ter mais estatísticas aí. Já temos a sequência do Santos, né, que ainda não perdeu nos seus últimos 8 jogos. E o Sport sofreu gol em 5 dos seus últimos 6, né? Uma defesa ali que não vem sendo muito segura já há algum tempo. Apesar de não sofrer muitos gols, né, por jogo, mas ele geralmente sofre um. Né? Então, pelo menos. A média não tá tão alta assim de gols sofridos, mas é um time que dificilmente não leva gols nos seus jogos. E nos confrontos diretos, aí um recorte recente, o Sport não venceu nenhum dos últimos 4 jogos contra o Peixe, mas faz alguns anos aí que eles não se enfrentam, né? O Sport já está aí desde 2 temporadas já, né, na Série B. Se enfrentaram algumas vezinhas ali na Série A, né? Mas não é tão recente assim os últimos jogos entre eles. Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional. Vamos ver o que dizem as odds aí para esse jogo. Favoritismo do Santos, né? Até grande, tá? Eu achava que estaria um pouquinho mais nivelado, mas assim, uma odd que dá pra ir do Santos, tá? 1.65, praticamente ali 2/3 de lucro em uma aposta, se o Santos realmente vencer, né?
Cara, eu acho interessante, tá? Eu acho que é uma boa confio no pedida. Santos, tá? Eu tô confiando no Santos. É porque o Sport é um time que vacila muito, velho. Sabe? O Sport teve muito jogo nessa Série B que, quando todo mundo esperava que fosse ganhar fácil e tudo mais, ele dá uns jogos meio estranhos, né? Pô, perdeu pro Ituano, quando o Ituano era lanterna apanhando de todo mundo. Aí teve aquele jogo com 2 expulsões contra o Avaí, perdeu em casa. Teve um 4... Se bem que já faz um tempinho esses jogos, né? Mas até esses jogos recentes, assim, o Sport, eu esperava mais do Sport. Ao meu ver, a essa altura já era pro Sport estar no G4, com uma certa autoridade maior, pegando quando enfrentasse esses adversários de mais de meio, de baixo pra tabela, eu esperava uma autoridade maior pro Sport. Não à toa mudou de treinador recentemente, né? Como a gente disse, é um time O que tá Guto Ferreira vai estrear nesse jogo. Exato, é um time que tá em 6º lugar, com um jogo a menos, e ainda assim trocou o treinador, ou seja, alguma coisa estava errada no Sport, né? Alguma coisa estava errada no Sport. Isso. Então, assim, ainda tá vivendo um pouco desse momento de instabilidade, por mais que sejam 5 jogos consecutivos sem perder, eu ainda trataria esse momento do Sport como instável, e eu acredito na vitória do Santos, velho. É um time muito forte dentro de casa, né? Por mais que seja um adversário difícil, eu acho que o Santos vai acabar confirmando, sim, aí, a vitória. Mas a gente pode dar uma olhada em gols também. Vamos olhar no mercado de gols aí. É porque assim, eu acho que seria até uma boa pedida, levando em consideração o nível das equipes, assim, over gols, under... Eu acho que é um jogo pra gols, e aqui a gente teria que ir no mais de 2, pagando em 57, mas pra pegar green teria que ser 3-0, eu também já não acho que vai ser um 3-0 pro Santos. Fosse pra sair 3 gols, eu esperaria pelo menos um 2-1 pro Santos. Então assim, o ambas marcam, ele acabaria sendo uma boa pedida. Vamos dar uma olhadinha, produção, no ambas marcam? Por favor. Mas o Santos melhorou muito a defesa, né? O Aí que é que tá o ponto. O isso. Santos em casa, ele só sofreu 3 gols nessa Série B do Brasileirão. Então eu fico com esse pezinho atrás. Eu acho que eu ligaria, assim, é uma boa pedida pela odd, eu acho que tem valor, 2.07, mas é uma aposta de risco, bastante risco. O Sport vai ter que estar em um dia bem inspirado para conseguir deixar seu golzinho. É um time que vem deixando gols aí nos seus últimos jogos, né? Salvo engano aí, nesses últimos 5 jogos, acho que fez gol em todos, ou só um, foi um empate 0-0? Não, foi 1-1, né? Um empate contra a Ele empatou contra a Chapecoense 1-1, aí teve outro empate, com o Botafogo 1-1, de Ribeirão Preto, foi 1-1. Foi 1-1 também, Então assim, é um time que vem deixando seus gols, tá? Eu acho que pode ser uma boa pedida de risco, mas eu ficaria com a vitória do Santos. Acho que é a melhor pedida. Muito bem, então vamos botar 50 ali na vitória do Peixe. 1,65, odd boa, retorno de 87,50. Santos perdeu o jogo. Isso. Não, 82,50. Errou, hein? Errou. Bota aí, produção. Era 1,75 isso. Muito bem. Acontece nas melhores calculadoras. Nas melhores famílias, nas melhores calculadoras humanas. Bom, então vamos agora para o nosso Dica do Tipster e repassar o fique de olho para o duelo entre Peixe e Leão. A nossa dica do tipster para o duelo entre Santos e Sport. Que jogaço da Série B, meus queridos. Sextou com esse jogo maravilhoso. A nossa alternativa para esse confronto é a vitória do Santos. É um time que não perde há 8 jogos, líder da competição, o melhor mandante da Série B, contra um Sport que, por mais que venha de 5 jogos sem saber o que é uma derrota, é um time que ainda vive um momento de instabilidade, né? Alguns desses empates até tiveram sabor de derrota e esperava-se que o Sport fosse vencer, né? E teve mudança de treinador recentemente. O Mariano Souza foi demitido, Guto Ferreira vai estrear nesse confronto. Então é uma partida muito dura para o Leão da Ilha Pernambucano. A gente acredita na vitória do Peixe nessa partida. Uma alternativa para o fique de olho, uma opção que pré-jogo paga muito bem, sendo que é de muito risco. Acreditamos que seja uma alternativa mais arriscada do que a vitória do Santos. É o ambas marcam. Pode ser uma boa pedida, porque o Sport também é um time forte, vem deixando seus golzinhos, mas a grande questão é que o Santos dentro de casa é muito forte, é um time que só sofreu 3 gols nessa Série B. Então a gente deixa aí como um asterisco para uma opção mais ousada, para quem quiser se arriscar mais, já que a odd é 2.07, é uma odd muito boa, mas a vitória do Santos acaba sendo a principal recomendação para esse confronto. Boa, então análise feita aí de Santos e Sport pela Série B. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá essa moral pra gente. Entre lá também, tvbet.com, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Valeu, tamo junto. Tamo junto.